Embora repleta de relatos fantásticos sobre dilúvios, mares se abrindo, ressurreições e visões apocalípticas, a Bíblia tem como uma de suas questões centrais a rejeição de qualquer prática de magia. Desde o episódio da transmissão dos 10 mandamentos a Moisés, no livro do Êxodo, Deus decretou que Israel não poderia permitir que nenhum feiticeiro vivesse. No Deuteronômio, a condenação é reforçada e os hebreus são instados a não adotar a prática de qualquer arte mágica, seja adivinhação, feitiçaria ou necromancia. No entanto, um episódio envolvendo essa última prática, ou seja, a de falar com os mortos, é citada normalmente no primeiro livro de Samuel do Antigo Testamento. O relato envolve Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido diretamente por Deus por meio do profeta Samuel. Ao não receber uma resposta oficial de Deus sobre uma ação a adotar contra as forças do exército filisteu, ele recorre a uma média para falar com o espírito do profeta que havia falecido. Desesperado com o destino da guerra com os filisteus, Saul ignorou o seu próprio decreto real que baniu mágicos e médios em Israel e foi procurar ele próprio, embora disfarçado, uma feiticeira que morava na aldeia de Endor. Mas afinal, quem era a bruxa de Endor? Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá até ela e a consulte-a. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Podemos ouvir muito sobre como a Bíblia fala contra o uso de feitiçaria ou consultando pessoas que praticam tais artes como adivinhação, cartas de tarô e etc. Mas muitas pessoas poderão saber que a Bíblia contém casos de feiticeiros e bruxos. Essa personagem que conheceremos hoje aparece no Antigo Testamento, quando o rei Saul ficou ansioso antes de uma batalha e foi consultá-la. Saul sentia muita falta de seu amigo recentemente perdido, o profeta e juiz Samuel, e ele não sabia como liderar Israel em uma batalha intimidadora que se aproximava. Como Deus não respondia com rapidez suficiente para ele, Saul resolveu o problema com as próprias mãos e consultou uma bruxa de um lugar chamado Endor. Esse erro acabou custando sua vida. Recordamos que Jacó teve 12 filhos, que mais tarde se tornaram as 12 tribos de Israel, e cada um tinha um pedaço de terra diferente. A tribo da terra de Manassés possuía uma cidade conhecida como Endor. Uma grande cidade ao lado de uma colina alta, parecia abrigar refugiados que haviam caído em desgraça em Israel. Muitas pessoas que caíram na batalha contra Débora e Baraque fugiram para Endor e morreram lá. Entre os indivíduos condenados ao ostracismo estava a bruxa de Endor. O nome da própria terra, Primavera das Gerações, sugere que talvez a bruxaria e a adivinhação fossem práticas difundidas em Endor. Gerações implica que as pessoas lá consultariam os ancestrais, gente do passado ou aqueles que já faleceram. O rei Saul havia banido bruxas e feiticeiros, como muitos versículos da Bíblia falam contra a bruxaria. Mas quando ele se sentiu abandonado por Deus, ele foi até contra os seus próprios decretos e decidiu fazer uma caminhada até Endor para consultar alguém que praticava adivinhação e necromancia. Mas afinal, quem era a bruxa de Endor? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre essa personagem. Sabemos que ela praticou especificamente adivinhação ou necromancia porque Saul pediu que ela trouxesse o espírito de Samuel para ele. Na verdade, Saul foi até ela disfarçado, pois não queria que ela o reconhecesse como rei. Afinal, o rei havia banido todos os espíritos e feiticeiros da terra. Embora Saul tivesse banido todas as bruxas e feitiçaria, até mesmo sob pena da morte, ela não havia fugido tecnicamente de Israel se estivesse na cidade da tribo de Manassés. Essa mulher parece ter feito uma reputação para si mesma. Quando Saul consultou seus atendentes e pediu referências de bruxas e médios, instantaneamente eles indicaram a mulher para o trabalho, a bruxa de Endor. Agora a Bíblia não especifica se ela menciona o espírito demoníaco ou o verdadeiro espírito de Samuel na passagem.
Os cristãos têm debatido a própria natureza da adivinhação ou necromancia por séculos. O que importa é que qualquer espírito que ela tenha invocado não estava super feliz com Saul e deu um presságio para o resultado do rei em sua batalha contra os filisteus no dia seguinte. Quando a bruxa descobriu que seu cliente era Saul, ela ficou furiosa, mas convocou o espírito do profeta a si mesmo. Mas como a maioria dos médiuns, ela não tinha controle sobre os atos do espectro. Assim, Samuel, ou o espírito que se passou por ele, indagou irritadíssimo: "Por que você me consulta agora que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo?" Ele lembrou ao rei que Deus o havia abandonado por sua desobediência e entregaria o reino de Israel a Davi. Mas profetizou que os filisteus destruiriam completamente o exército de Saul. "E amanhã você e seus filhos estarão comigo", afirmou o espírito. Assim que o fantasma de Samuel se foi, Saul ficou ainda mais desesperado, mas em nenhum momento a bruxa o confortou, apenas aconselhando que ele se alimentasse bem para ganhar forças. Autorizado por seus conselheiros, Saul aceitou a comida antes de partir e cumpriu o prometido, perdoando a médium por atendê-lo. No entanto, as previsões feitas por Samuel, ou o seu espírito, acabaram se concretizando. Filisteus e israelitas se enfrentaram no Monte Gilboa, com os segundos sendo massacrados pelos guerreiros da Filístia. Na batalha, os 3 filhos de Saul, Jonatas, Ibosete e Malquizua, foram mortos. Desolado e temendo ser torturado pelos filisteus, Saul tirou a vida caindo sobre sua própria espada. Finalmente, precisamos observar que Saul vai disfarçado. Sim, ele não quer que a bruxa o reconheça. Mas vemos um motivo semelhante nas escrituras quando as pessoas tentam esconder seus pecados ou transgressões. Saul sabia que havia desobedecido os mandamentos de Deus e tentou fazê-lo às escondidas. Mas no final da história, até a bruxa conhece a identidade de Saul e sua angustiante desgraça que viria no dia seguinte, na batalha.